Bom, nosso trabalho foi sobre o gamão, que é um jogo de tabuleiro antigo, que é disputado entre dois jogadores. O objetivo principal é retirar todas as peças do tabuleiro. Primeiramente, um adversário move as peças num sentido e o outro move no outro sentido. E a gente escolheu o gamão, primeiramente, porque um pré-requisito do trabalho é que fosse um jogo de tabuleiro antigo, né? E o gamão é um jogo antigo e que nenhum componente do nosso grupo tinha conhecimento ainda do jogo. Então isso foi importante na nossa decisão. Escolher o gamão, fazer base do nosso trabalho. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre o funcionamento do jogo, sobre como as peças se movimentam, uma dinâmica do jogo, de movimentação nisso, para quem nunca jogou o jogo, e algumas regras são importantes de se saber. Bom, como pode ser visto aqui, o tabuleiro é formado por esses triângulozinhos aqui. Esses triângulos, eles são chamados de casas ou ponto. São 12 na parte superior e 12 na parte inferior. E é sobre ele que as peças se movimentam. Bom, a primeira regra que tem que saber é que em uma casa, nesses triângulos aqui, pode ter no máximo 5 peças. Então, se você for movimentar uma peça sua, o destino final dela seja uma casa que já tenha 5 peças suas, você não pode movimentar essa peça. Você tem que escolher outra. Então isso tem que ser lembrado quando o jogador estiver jogando a sua rodada. Agora nós vamos iniciar o jogo aqui para demonstrar como que é o funcionamento das peças, que podem ocorrer de duas maneiras. Bom, a gente inicia clicando na bandeirinha verde. Aí ele pergunta a opção single player ou multiplayer. Nós vamos jogar aqui a opção multiplayer, que eu quero exatamente demonstrar aqui o funcionamento das peças. Lembrando que o single player é você jogar contra a máquina. Então, a partir do momento que você clica na bandeirinha verde, os dados já são de forma aleatória sorteados e já é a vez do player 1 jogar. Bom, então vamos andar aqui primeiramente como deve seguir a regra do jogo. O player 1 movimentar as peças pretas. Então vamos movimentar aqui primeiro essa peça com o valor do dado 1. Bom, como pode ser visto aqui, ela saiu da última casa da parte superior e andou 5 casas. 1, 2, 3, 4, 5. Bom, agora eu vou pegar outra peça e andar com o valor do segundo dado. Bom, agora eu vou mostrar aqui a segunda forma de movimentação de peças a partir do player 2. Que você vai pegar uma peça e andar com o valor do dado 1 e depois clicar nessa mesma peça e andar com o valor do dado 2. Vocês puderam ver, ela saiu daqui, andou 3 casas, 1, 2, 3, parou aqui e andou mais 5 casas, 1, 2, 3, 4, 5. Então essa é a segunda forma de movimentação. Bem, o Matheus Borges já havia explicado como que acontece a movimentação dentro de um jogo de gamão. E agora eu vou explicar todas as restrições que o gamão possui. A primeira restrição do jogo de gamão é que só podemos comer a peça adversária quando a mesma estiver sozinha na casa. Se ela estiver com mais de uma peça na mesma casa, o jogador deverá mover outra peça. Mas se caso ele insistir em movê-la, ele será passado a vez. Então aqui a gente manipulou essa restrição aqui para exemplificar o que foi dito. Aqui, se pegarmos essa peça aqui e tentarmos movê-la duas casas como foi sorteado os dados, veremos que dá para comer, olha. E a casa foi para o centro, no espaço onde foi comidas. Caso queremos mover uma outra peça como essa aqui, e clicarmos aqui no valor de 4, que seria onde ela teria que mover quatro casas, seria 1, 2, 3, 4. Aqui tem mais de uma peça, então ela não poderia se movimentar aqui. Ou eu mudaria para outra peça, ou eu andaria outra peça, o mesmo valor, ou então será passada a vez. Vamos exemplificar aqui, ó. 4. Já foi passado a vez, como podemos sinalizar aqui. Ela não andou, porque eu insisti em andar ela, então foi passado a vez para o próximo jogador. Bem, aqui nessa fase do jogo, a gente deu uma adiantada para que a gente conseguisse mostrar as outras restrições que o jogo possuía.
Nessa fase do jogo, nenhuma outra peça preta poderia se movimentar, a menos que essa aqui do centro, que está no espaço de comidas, pudesse sair. Como podemos ver, olha aqui, não pode. Então, o que acontece? Ela teria que andar ou uma casa, como foi olhado aqui no dado 1, ou duas casas, como no dado 2. Só que aqui a gente pode ver duas restrições no jogo. Se ele andasse a casa 1, ele cairia nessa casa aqui, onde já tem 5 peças pretas. E como já foi dito, o jogo de Gammon ele pode comportar até 5 peças da mesma cor. Então ela não poderia vir para cá. Ou ele andava 1 e cairia aqui e não daria certo, ou ele cairia 2, onde cairia aqui, ó, que tem mais de uma peça do adversário, onde não poderia também. Nesse caso será dado avesso. Vamos exemplificar aqui, ó. Uma, não tem como. E 2 seria da casa do oponente, que não tem como. E aí podemos ver aqui, ó, que mudou o player para player 2, ou seja, foi dado avesso para o adversário. Bem, a última restrição do Gammon é a seguinte: para você começar a retirar todas as peças, todas as suas peças deverão estar nessas 6 últimas casas aqui. Então a gente vai exemplificar isso. Por exemplo, nesse caso aqui temos, podemos observar que temos uma casa que não está nas 6 últimas casas. Então, mesmo o valor dos dados sendo favoráveis para que as peças sejam eliminadas, elas não fazem o mesmo. Olha como pode ser visto. Olha. 2, ela não anda, tá vendo? Porque essa casa aqui não foi... porque essa peça aqui não está entre as últimas. Então aqui, ó, vamos colocar para 5. E aí a vez dele passa a vez para nós. Agora ela pode começar a ser eliminada, como podemos ver, olha. 2. Ela já vai sendo eliminada, porque todas as últimas casas. Bom, vou explicar aqui como que funciona a lógica do jogo que a gente fez. É o seguinte: quando a bandeirinha for clicada, o quem vai mudar para 0. Dado 1 usado seria o número de vezes que o dado 1 foi usado, muda para 0. Dado 2 usado para 0. E o player muda para 1, que é o player que começa. E vai enviar sortear a todos. Aqui, quando o dado ele recebe sortear, ele vai escolher uma fantasia de 1 a 6 e vai mudar o número o dado 1 para o número dessa fantasia que foi escolhida. E quando esse dado for clicado, ele sempre vai enviar esse valor para todos. Vamos pensar aqui na peça 1A agora. Quando a peça 1 ela receber esse dado 1, ou seja, ele já foi sorteado, você clica nele e ele envia essa mensagem dado 1. Quando essa peça recebe esse dado 1, ela só vai se movimentar se o player for igual a 1, então é a vez do player 1. Se o dado 1 usado for menor do que 1, então se ele for usado menos de uma vez, e se o quem for 1, ou seja, se a peça foi selecionada. Bom, dando continuidade aqui, se a peça estiver na posição Y maior do que 0, ou seja, se ela estiver na parte de cima, ela vai andar sua posição X mais dado 1 vezes 40.5 e vai para Y 160 aqui em cima. E esse 40.5 aqui a gente calculou que é a distância de uma casa até a outra, beleza? Se ela estiver na parte de baixo, o raciocínio é o mesmo, mas ela anda o dado 1 vezes menos 40.5 e vai para menos 168, que seria essa parte aqui. Se ela estiver na posição igual a 0, que é no caso, vamos supor, dela ter sido comida, ela vai andar menos 225, mais o dado 1 menos 1, porque desconta que ela já vai para essa casa, vezes 40.5. E ela vai para casa de cima, já que ela é preta, quando ela é comida ela vem para cá, quando ela vai andar, e a branca, quando vai andar, vai para a parte de baixo, depois que ela é comida. E se tocar em pedal, ela vai bater e vai descer. Esse raciocínio a gente usou essa variável casas andadas, que foi calculada a partir dessa formulazinha aqui, ó. Não vou entrar muito em detalhes não.
E quando ela tocar em pedal 2, que é esse pedal final aqui, é a demarcação final que a gente colocou, ela vai voltar para a casa anterior ao pedal, que seria essa daqui, né? Outro detalhe importante é que se preta final for igual a 15, ela já pode ser eliminada do jogo quando ela tocar nesse pedal. Então ela vai para menos 225 e 0. Ela vai estar tocando aqui em eliminadas. E como que ela vai saber se preta final é igual a 15? Aqui no começo, ela zera preta final e pergunta quadrante final a todos. Aqui, quando as peças recebem quadrante final, se a posição Y for menor que 0, daqui para baixo, e Y menor que 18, daqui para cá, ela vai adicionar a preta final 1, e se estiverem tocando em peças eliminadas, também vai adicionar a preta final 1. Aí, se o resultado for 15, ela pode ser eliminada do jogo quando ela tocar em pedra. Bom, outro detalhe aqui é que a gente criou 24 listas para saber quantas peças que existem em cada casa. A lista vai de casa 1 até casa 24. E sempre quando a peça ela vai andar, ela zera essas listas, ela envia zerar a casa a todos, essas listas são zeradas, e ela pergunta qual casa a todos, e espera. Quando ela pergunta qual casa a todos, cada peça, menos a que está andando, vai dizer qual casa que ela está. Inserindo 1 quando a peça for preta na lista e 2 quando a peça for branca, de acordo com a posição que ela tiver. Então, depois que a peça anda, ela confere em qual casa ela caiu, o que tem nessa casa. Ela pergunta a mesma casa. Se nessa casa contém o valor 1, significa que tem preta lá, porque a preta ela envia valor 1 para as casas. E ela vai adicionar o tamanho da casa vezes menos 26, que foi a distância que a gente calculou aqui, de uma peça para outra, né? No caso, de x ser maior do que 0. Aqui, dessa para cá seria menos 26, seria o valor que seria acrescentado. E no caso de ter a peça branca na casa, ou seja, se tem 2 na casa, ela vai ou enviar a branca comida, ou ela vai voltar para a casa que ela estava, dependendo de quantas brancas tem na casa, certo? Se o tamanho da casa for 1, ela envia branca comida, e se o tamanho da casa for maior do que 1, ela volta para onde ela estava. Então a gente vai falar aqui sobre algumas dificuldades que a gente teve ao fazer o jogo. Uma primeira dificuldade que a gente teve foi em dividir as tarefas, porque a gente não estava acostumado em dividir programação. Então, às vezes, a pessoa está embalada numa lógica, e para o outro poder ajudar, ele teria que, até entender essa lógica, a gente perdia muito tempo, né? Uma outra dificuldade que a gente conseguiu, que a gente achou no jogo, é logo na hora de iniciá-lo, porque no início a gente começou a pensar em todas as peças unidas, já distribuídas dentro do tabuleiro, e vimos que era muito difícil pensar como que se movimentava apenas uma peça, porque ao mesmo tempo a gente estava pensando na outra se mover também. Então, o jogo começou a sair quando a gente pensou em apenas uma peça, tirando todas as outras do jogo. E na parte da construção do vídeo, o que a gente acha de dificuldade é que, para a gente entender o jogo, a gente entende de uma forma, mas para você passar isso para uma pessoa que nunca jogou o jogo, a gente teve dificuldade em saber essas etapas de explicação do jogo, porque o jogo tem muita restrição, então a gente tem um pouco de dificuldade nisso aí também. Entender é muito mais fácil, às vezes, do que explicar, né, pro professor.